Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Carolina Vaccaro, eu sou nutricionista infantil e hoje eu venho trazer um assunto bem interessante para vocês. Como que a gente consegue ter uma introdução alimentar de sucesso com os nossos bebês? Vem comigo! Bom, pessoal, antes de iniciar esse vídeo, eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, acionem o sininho para sempre estar recebendo, então, muitos assuntos relevantes em relação à alimentação dos pequenos. Hoje o assunto vai ser alimentação complementar, ou seja, introdução alimentar. 7 dicas, então, para que a gente consiga ter uma introdução alimentar de sucesso com os nossos bebês. A primeira dica é a seguinte: os bebês, quando estão iniciando o processo de introdução alimentar, eles precisam, na hora da comida, então, eles precisam estar descansados. Os bebês que estão irritados, que estão chorosos, às vezes que estão com muita fome ou que eles estão cansados, eles não vão comer. A criança ela precisa estar calma e ela precisa estar descansada para ser colocada no cadeirão para efetivamente então receber a comida. A segunda dica aqui é em relação à roupinha do bebê. Sempre vistam um bebê com uma roupinha bem velha, tá? Isso porque o processo de introdução alimentar, o processo de alimentação é um processo que causa muita sujeira, muita bagunça na hora da alimentação. Isso é inerente ao processo. Então, para os pais não se estressarem muito em relação à higiene da roupinha da criança, eu indico aqui que vocês possam vesti-la de uma forma para que, além de se sentir confortável, ele consiga fazer essa bagunça que é do processo e que vocês não se sintam muito desconfortáveis em relação a isso, tá? Hoje em dia também existem alguns babeiros, né, alguns babadores, nos quais as crianças vestem ele. Seriam tipo umas roupinhas plásticas, então, que acabam sujando um pouco menos as roupas que eles estão por baixo. Tá? É importante que vocês trabalhem também, que vocês tenham algum tapete plástico no chão, então, porque querendo ou não, vai voar alguma comidinha aí pro chão. E lembrem, a criança não tá sabendo o que tá acontecendo, né? Ela tá no processo de aprendizado, então não adianta ficar irritado ou não adianta ficar bravo com a criança nesse momento. Outra dica importante é onde a criança vai comer. É importantíssimo que ela tenha um cadeirão de alimentação ou uma cadeira de alimentação. Sempre imprescindível que a criança tenha o apoio dos pés. Então as crianças elas não gostam, ninguém gosta de ficar com o pé balançando na hora da comida. Isso é importante para que ela tenha o seu apoio. A criança ela precisa estar então a 90 graus, sentada a 90 graus, ela não deve estar reclinada para comer. Tá? Isso, além de não ser confortável, pode aumentar também o risco de engasgo para ela, tá? E sempre, então, sentada à mesa de preferência, ok? Caso o seu bebê ainda não fique tão confortável no cadeirão, você pode, então, para que ele se apoie bem, você pode fazer rolinhos, então, de toalhas e colocar nas costinhas do bebê, para que ele se sinta mais, então, confortável e mais apoiado no início da introdução alimentar. Além disso, regule sempre a altura da bandeja. Lembre que a bandeja não deve estar bem aqui, enfim, que a criança não consiga enxergar o que está acontecendo. Deve estar, então, um pouquinho acima da linha da cintura. Outra dica é que você se assegure que na hora da refeição, este momento seja de tranquilidade. Então, não tem que ter briga, não tem que ter grito, não tem que ter estímulos externos para a criança, então televisão, tablet, celular. A criança ela tem que focar na comida. Uma dica bastante importante que eu acho que a gente tem que trabalhar muito como nutricionista, fazer com que os pais consigam ter uma variedade então de alimentos disponíveis para o bebê. A gente tem que sempre trabalhar com os 5 grupos alimentares, tanto no pratinho do almoço quanto no pratinho da janta. Então é importante que nessa fase aconteça sempre o rodízio de frutas, de legumes e de carnes, tá? Não se tenha uma monotonia alimentar nesse momento. Lá no início da introdução alimentar, gente, não esperem que o bebê coma uma quantidade muito significativa de comida, tá?
quando ele é bebezinho, ele tem uma capacidade gástrica muito pequena, ou seja, no seu estômago cabe em torno de 20 a 30 ml de comida só. Então, o que acontece? Muitos pais, às vezes, eles vão com muita ansiedade, com muita vontade que as crianças comam uma quantidade que para eles significa bastante, mas não, a gente tem que sempre respeitar o limite e a quantidade de comida que o bebê vai querer comer. O bebê vai decidir a quantidade que ele quer comer. Então a gente não vai indicar tantas colheradas no início, tantas colheradas desse tipo de alimento, não. A gente tem o papel então de disponibilizar o alimento então no cadeirão da criança e ela vai começar a aprender e ela vai consumir a quantidade que ela acha necessário, porque o organismo dela tem um sistema que a gente chama de autorregulação energética. Ou seja, o organismo da criança sabe quanto que ela precisa de vitaminas, minerais e calorias para ter esse crescimento satisfatório. Lembrem-se que a introdução alimentar é um processo lento e gradual. Então, respeitem sempre a velocidade do bebê. Isso pode fazer muita diferença nesse período. Até mais, gente!